Olá, pessoal da análise, estão dando continuidade aí, vamos falar agora da proposição 14, que sejam f e g funções que estão no mesmo domínio, né, que tem o mesmo domínio, nos reais, funções deriváveis, e x0 aqui um ponto do domínio. Então a função soma, f mais g, ela é derivável em x0, e sua derivada é dada por derivada de f mais g, no ponto g' é igual a f' de x0 mais g' de x0. Então, só para a gente, é uma demonstração bem simples, né? Só para a gente relembrar aqui, se eu tenho uma função, se eu tenho duas funções aqui em i, a função f mais g, ela é uma terceira função. Como é que a gente define ela? A gente pega o x e leva em f mais g aplicado em x, nada mais é do que o f de x mais o g de x. Bom, com essa função aqui e com essa propriedade aqui, com a propriedade de que é uma constante vezes a função, uma função derivada, ela é derivável e a derivada dessa nova função é k vezes a derivada de f', com essas duas propriedades, eu também chego na conclusão que a diferença de duas funções diferenciáveis, deriváveis, é igual a derivada de funções diferenciáveis, aliás, a diferença de duas funções, ou seja, a f menos g é igual a f' menos g', porque eu posso considerar a menos g como sendo menos 1 vezes g, ou seja, se a função g é derivável, então usando essa propriedade aqui, essa aqui é derivável, e eu uso a menos 1 vezes g aqui, e coloco como soma e uso essa propriedade da soma. Então essa propriedade aqui já está embutida aqui. É uma demonstração bem simples essa proposição 14, usa só aí as propriedades de limite. Então, se a f e a g são deriváveis em x0, então esses limites aqui existem, né? E que são as derivadas. Então, essa aqui é a derivada de f em x0 e essa aqui é a derivada de g em x0. Quero saber se a derivada de f mais g em x0, que é o limite, né, desse quociente aqui, se ele existe. Mas, por definição, né, f mais g aplicado em x é f de x mais g de x, e a f mais g aplicada em x0 é f de x0 mais g de x0. Com esse menos aqui fica menos f de x0 menos g de x0. Então, junta essas duas aqui, essa com essa, né? F de x menos f de x0, coloca no denominador x menos x0, e junta g de x com menos g de x0 e coloca no denominador x menos x0, abre isso aqui. Então, o limite disso aqui é igual ao limite dessa soma aqui. Como cada uma das partes existe o limite, né, porque a função é derivável em x0, então eu posso abrir aqui no limite da soma, a soma dos limites. Então, chega à conclusão que esse limite aqui é igual a esse limite, que é o meu f' de x0, mais esse limite, que é o meu g' de x0. Então, chega à conclusão que a função f mais g é derivável, e a derivada de f mais g em x0 é igual à derivada de f em x0, mais a derivada de g em x0. E com um argumento parecido, a gente mostra aqui a proposição 15, que eu tenho duas funções deriváveis, duas funções definidas no mesmo domínio, no mesmo intervalo, funções deriváveis, um ponto aqui x0 do domínio. Então, o produto das duas funções, que é definida por fg aplicada em x como sendo f de x vezes g de x, ela é derivável em x0 e sua derivada é dada aqui, né, que a gente chama aqui de regra do produto. Que é
derivada do produto aqui, né, da f vezes g, é a derivada de f aplicada em x0 vezes g aplicada em x0, mais f aplicada em x0 vezes a derivada de g aplicada em x0. Ou seja, se eu tenho aqui duas funções deriváveis, o produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, como é que a gente demonstra isso aqui? A gente usa o limite aqui, né, com essa função aqui, definida dessa forma aqui, e verifica se o limite, né, daquele quociente de Newton, se ele existe. Então, eu sei que esse limite aqui existe, porque a função f ela é derivável em x0, derivável em qualquer ponto, em particular em x0. Sei que esse limite aqui existe, que é a derivada da função g em x0. E agora a gente quer saber, né, se o limite desse quociente aqui existe quando x tende a x0. Mas esse quociente aqui, né, é o f de x vezes g de x menos f de x0 vezes g de x0 sobre x menos x0. Aí a gente acrescenta e subtrai o mesmo valor aqui, né? Por exemplo, f de x0 vezes x0, esse fator aqui ele é acrescentado nessa expressão. Então, para não alterar, ele é subtraído aqui, né? Não altera. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, esse fator aqui, né? Junta esses dois fatores, né, e coloca esse fator aqui em evidência. Aqui fica g de x que multiplica f de x menos f de x0 sobre x menos x0, separa em duas frações, né? Depois coloca o fator comum aqui, né? Nesse outro caso aqui, é esse aqui, junta esses dois aqui, né? E junta esses dois aqui. Coloca o f de x0 em evidência, fica g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Então, o limite dessa expressão aqui, quando x tende a x0, é igual ao limite dessa expressão aqui, quando x tende a x0. Bom, para eu colocar aqui com soma dos limites, cada uma dessas partes aqui tem que existir o limite. Então, esse aqui existe o limite, né, porque a função é derivável, é exatamente a derivada da função no ponto. A mesma coisa esse aqui, né? Esse limite, o limite dessa expressão aqui existe, porque a função g é derivável, isso aqui dá exatamente a derivada da função em x0. O f de x0 é constante, então também tem limite. E a g de x, como a g é uma função derivável, a g é contínua, por consequência. Então, quando eu faço x tender a x0, esse limite aqui também existe. Então, o limite dessa expressão aqui é igual ao limite dessa expressão, que é o f' de x0, vezes o limite de x quando x tende a x0, que é o g de x0, mais o limite dessa constante aqui, que é o próprio f de x0, vezes o limite dessa expressão aqui, que é o g' de x0. E se encerra aqui a regra do produto. E a proposição 16, que é a regra do quociente, que é a regra do quociente. O que diz a regra do quociente? Tem duas funções que têm o mesmo domínio, funções deriváveis, um ponto aqui do domínio, x0, a função g de x sempre diferente de zero, para fazer sentido, né, a f sobre g, define a função f sobre z como sendo f de x, aplicada em x, como sendo f de x sobre g de x, e proposição 16 afirma que essa função era derivável, e a derivada dada por essa regra aqui, né? Ou seja, é a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima, sobre a de baixo ao quadrado. Então, simbolicamente aqui, né, tenho aqui f derivada de f vezes g, derivada de f vezes g, menos a derivada de g vezes f, dividido pela f ao quadrado. Então, para demonstrar essa proposição aqui, eu poderia usar aqui, né, o limite dessa expressão aqui, né, do quociente de Newton, dessa expressão aqui, né, usando aqui f de x sobre g de x, ou, como ele fez aqui, usou aqui a regra do produto, né, porque a
f sobre g eu posso colocar como sendo f vezes 1 sobre g. Então, usar isso aqui como um produto e usar a proposição anterior da regra do produto. Então, a derivada da primeira. Então, se essas duas funções aqui são deriváveis, né, e é o que acontece, né, porque a função f é derivável, a função g é derivável, como ela é diferente de zero, a gente já viu pela proposição 10, né, que a função 1 sobre g é derivável. E a derivada dela é derivada de 1 sobre g, né, é menos g' sobre g ao quadrado. Então, agora eu tenho duas funções deriváveis, considerando elas, ao invés de considerar como quociente, considerando elas como um produto, eu uso a regra do produto que acabou de ser provada. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é g', aqui tem um quadrado aqui. Aí tira o mínimo das duas, né? Então, esse aqui é o mínimo de g e de g ao quadrado é g ao quadrado. G ao quadrado dividido por g dá g, então fica g vezes f'. Esse menos aqui passa para fora, né? Menos f vezes g'. E encerra, então, aqui a regra do quociente. Então, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua.